Olá, eu sou o Marcos e juntos vamos ouvir e refletir um pouco o Evangelho do domingo desta segunda semana da Quaresma. O Evangelho é de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se quiseres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse segundo domingo da Quaresma, a liturgia nos convida a subir com Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração. Este relato do Evangelho de Mateus, do capítulo 17, é um farol de esperança no nosso caminho quaresmal. Ele nos prepara de forma surpreendente para viver e celebrar a grande, misteriosa que é a nossa fé, a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Pouco antes desse momento que nós relatamos aqui no Evangelho, que nós ouvimos no Evangelho, Jesus havia anunciado pela primeira vez a sua paixão. Disse que sofreria, seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Imaginemos o impacto disso nos discípulos, o medo que isso causou, o desânimo, a perplexidade. E é neste cenário de angústia, de incerteza, que Jesus leva 3 dos seus discípulos ao alto da montanha. E lá, diante deles, ele se transfigura. O seu rosto brilha como o sol, as suas vestes ficam brancas como a luz. É uma revelação passageira, mas muito poderosa e significativa da sua glória divina. É um prenúncio da ressurreição. O Evangelho relata que aparecem Moisés e Elias, representando aí a lei e os profetas, e todo o Antigo Testamento que encontra o seu sentido pleno em Jesus. Segundo o evangelista Mateus, eles conversavam, possivelmente sobre a partida de Jesus, a sua missão e tudo aquilo que perpassa a vida de Jesus, ou seja, pela cruz e a glória. E intimamente são ligadas uma à outra. Diante dessa visão, Pedro fica atônito e propõe para Jesus: façamos 3 tendas. Esse é o desejo humano de perpetuar, naquele momento de êxtase, o fugir do sofrimento que logo chegará. Aquele sofrimento que Jesus faz menção antes desse episódio. Queremos ficar no monte, longe das cruzes da vida. E então, da nuvem, símbolo da presença de Deus que os envolve, e a voz do Pai ressoa: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. O medo os toma conta numa reação natural diante do divino.
Mas Jesus se aproxima deles, depois de ouvirem essa voz, essa ordem que vem da nuvem, toca neles e diz as palavras que transformam tudo, que mexem com todo o sentimento deles. Levantai-vos e não tenhais medo. E aqui está a mensagem central para a nossa quaresma, a nossa caminhada quaresmal. A glória definitiva passa pela cruz. A transfiguração, ela não é uma fuga da realidade, mas é a revelação de um sentido último da nossa jornada. A vida plena em Deus nos mostra, no rosto resplandecente de Jesus, o destino final de todo aquele que o segue. Sermos transfigurados pelo seu amor, mas o caminho é o mesmo do Mestre. Descer ao monte, enfrentar as dificuldades, escutar a palavra de Deus e confiar. Portanto, nesse tempo de preparação, não tenhamos medo da cruz, dos nossos sofrimentos, das coisas que aparecem em nossa vida e que não têm resposta. Mesmo quando a cruz se fizer presente, lembremos-nos da luz no Tabor, dessa experiência dos discípulos. Escutemos a Jesus, deixemos-nos tocar por Ele e, fortalecidos por esta visão de esperança, que nós possamos seguir em frente, certos de que a Páscoa da ressurreição é a nossa meta, é a nossa vitória. Que a luz da transfiguração de Jesus, pela intercessão do coração imaculado de Maria e de Santo Antônio Maria Claret, ilumine o nosso caminho de cristãos e cristãs. Desejo a todos uma abençoada semana e uma santa e frutífera caminhada quaresmal. Até breve.